Eu tenho essa grata satisfação de ter o meu amigo, pastor Luciano, a irmã Janaína. Boa noite, meus amados, graça e paz. Boa noite, pastor Gerson. Que alegria estar falando contigo. Que bom, maravilha. Irmã Janaína, Deus abençoe, minha querida. Boa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. Amém, aleluia. Eu tenho essa alegria aqui, deixa eu apresentar para vocês. Eu sei que todos aqui no sul, da nossa Igreja Betel em Porto Alegre, os nossos irmãos da Cibiergues conhecem bem, né, o pastor Luciano Nunes, casado com a irmã Janaína, né, está aí ao seu lado nesse momento. Pastor Luciano, a irmã Janaína, tem os seus filhos, a Júlia, 22 anos, o Lucas, 20 anos, e o Gabriel, 14 anos. Estou lendo a minha colinha aqui do lado, aqui, enquanto eu vou apresentando aqui, viu? Pastor Luciano, ele tem a sua experiência ministerial, 5 anos como evangelista no Centro de Evangelização Integrada em Joinville, Santa Catarina, 6 anos como pastor auxiliar na Igreja Betel, em Canoas, na cidade de Canoas, 5 anos pastor titular da Igreja Batista Independente Vida Nova, em Canoas. Por último, 3 anos pastor titular da Igreja Betel, em Cachoeirinha. Mas, se eles estão conosco aqui nessa terça-feira, né, irmãos, é porque eles estão na obra de missões, sem dúvida nenhuma, né? E no dia 14 de fevereiro, eles assumiram, então, esta obra missionária na cidade, numa cidade polo, numa cidade importantíssima aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Caxias do Sul. E tempo complexo, pastor, tempo difícil, né? Porque, na verdade, nós estamos num momento em que a gente está tão habituado, né? Vamos lá, vamos fazer missões. Como é que a gente faz, né, irmãos? Aluga o salão de cultos, e vai, e convida as pessoas, e vem para a igreja. E agora mudou, né? Agora tem que fazer diferente. Não é desse jeito aí, né? Mudou tudo. Mas mudou tudo, sem dúvida, sem dúvida. Esse é o trabalho, acredito que é o mais novo campo de missões da Cibiergues. E para quem não sabe, além de ser missionário, o pastor Luciano também é o atual secretário de missões da nossa Convenção do Estado. Pastor, mais uma vez, irmã Janaína, bem-vindos. Que alegria poder falar com vocês. São meus amigos pessoais que eu também tive a oportunidade de estar no campo, e numa ocasião que eu ia dar uma saidinha, né, porque a gente não é de ferro, a gente tem que descansar um pouquinho, né, e eu fiz isso alguns dias atrás, né. Pastor Luciano, a irmã Janaína cooperaram conosco lá na cidade de Bento Gonçalves, né, aí pertinho de Caxias, né, mais ou menos. Pertinho. É uma e boa... tivemos essa grata alegria, né, de poder estarmos aí juntos nesse momento maravilhoso. Pastor Luciano, mais uma vez bem-vindo, mais uma vez uma alegria muito grande nós, enquanto Igreja Betel, poder te receber aqui na nossa casa, né? Na verdade, o pastor Luciano e a Janaína, eles vieram no último culto em que nós estávamos com as portas do templo abertas, sem restrições de absolutamente nada. Foi o último culto. Isso. Foi 15 de março, eu acho que foi, não me lembro agora exatamente. 15 de março. 15 de março. 15 de março. 15 de março. Mas, pastor, por favor, irmã Janaína, né, eu vou parar um pouquinho de falar, porque pastor fala demais, né? Então eu vou parar de falar para dar oportunidade de vocês falarem agora, né? De contar para nós esse trabalho bênção aí. Eu amo, né? Como diz o McDonald's, né? Eu amo muito tudo isso. Abrir campos de missões é bênção de Deus, né? E conta para nós aí, conta para os irmãos aí, por favor, como é que tem sido esse momento aí, esse trabalho, sem dúvida, complexo, né? Mas nós queremos te ouvir aí, pastor Luciano, irmã Janaína, por favor, fique à vontade. Então, pastor Gerson, uma grande alegria mais uma vez, né? Poder estar conversando contigo, um amigo de longa data, um colega, alguém que também nos inspira muito nessa questão de missões. Foi missionário aqui do ladinho, aqui em Bento Gonçalves. E uma alegria estar falando com a igreja de Porto Alegre, a igreja Betel. Essa igreja que nós temos um carinho muito grande por todos os irmãos, uma igreja
missionária e missional, né? Uma igreja que está sempre envolvida nessas questões do reino de Deus. Então, é uma alegria muito grande para nós, enquanto campo missionário aqui em Caxias do Sul, estar falando com vocês, com esses amados irmãos. Então, nós, como você já muito bem mencionou, chegamos aqui no dia 14 de fevereiro, em Caxias do Sul, e ali por volta do já no dia 14 de março, dia 15, dia 16, começou então esse momento que para todos nós, né, eu acho que de maneira geral foi um choque. Nós não esperávamos, não tínhamos uma dimensão desse tempo, né, pastor Gerson, que estamos vivendo, né, essa complexidade desse tempo. Então, para nós foi assim um momento de nos redirecionar, de repensar a missão, porque chegamos aqui com um projeto, chegamos aqui com uma estratégia, a estratégia de ir ao encontro das pessoas, né? E mudou tudo. Mas um pouquinho antes, falando um pouco desse projeto de Caxias, nós estamos cooperando na nossa convenção aqui no Rio Grande do Sul como secretário de missões, mais ou menos há 2 anos, e nos foi dado um desafio no ano de 2019, início de 2019, de pensarmos um novo projeto missionário para o Rio Grande do Sul. Então, como secretário de missões, comecei a pesquisar e também orar a Deus, buscar a direção de Deus, né, junto com a diretoria da Cibiergues, sobre um novo projeto missionário. E surgiu, então, a cidade de Caxias do Sul, a segunda maior cidade do nosso estado. É uma cidade que ela representa, né, pastor Gerson, um desafio missionário em nível até de Brasil. Quando nós olhamos o percentual de cristãos evangélicos aqui nessa cidade, na região da Serra, representa um grande desafio. Então, nós, como secretário, montamos o projeto, iniciamos a parte de estruturação do projeto e entregamos para o nosso presidente à época, que era o pastor Valdir Rodrigues. E, a partir daí, começou, então, assim, uma paixão no nosso coração por esse projeto. O próprio pastor Valdir, à época, nos motivou também a orar por esse projeto, e a coisa foi andando e começou a ser gestionado, né, no nosso coração esse projeto, e a gente então entendeu a direção de Deus para estarmos vindo para cá e aceitar esse desafio. Nos trouxe muita paz, né, diante daquilo que nós sabíamos que teríamos pela frente, e uma motivação, uma paixão muito grande pela cidade, pela região. Então, diante disso, a nossa Cibiergues, que tem também como missão a plantação de igrejas no Rio Grande do Sul, nos deu todo o suporte, todo o apoio, os amigos, colegas, com palavras de motivação, palavras de esperança, de força. Então, tudo isso somou para que nós estivéssemos aqui debaixo dessa direção do Senhor. Mesmo diante desse grande desafio que nós encontramos aqui, como estava te falando, né, da mudança da estratégia, né? Porque tudo que o missionário precisa é estar próximo das pessoas, né? E é tudo que a gente não pode estar agora, né? A questão de aproximação, de visitas, de estar interagindo em comunidades, em projetos sociais. Então, nós tivemos que nos redirecionar como o mundo inteiro, né, pastor Gerson? Nós tivemos que... Sem dúvida, sem dúvida. Com as mídias, ligação telefônica, tentar encontrar outros caminhos para poder nos aproximar das pessoas e, a partir disso, levar a palavra, o evangelho, e começar, então, assim, esse processo de plantação da igreja. Ok. Pastor Luciano e irmã Janaína, nós estamos acho que tendo um problema de conexão aqui. Eu estou lhe ouvindo bem cortado. Eu não sei se tu me ouves bem aí, vocês me ouvem bem, mas eu lhe ouço bem cortada e a sua imagem agora tá parada aqui, né? Eu acho que é um pouco da conexão aí, talvez.
Vamos ver se a gente dá uma melhoradinha aí, né? Mas Certo. agora no final aqui deu um pouquinho, ficou um pouquinho cortado. Mas eu entendi, na verdade, sim, né, que esse momento é um momento complexo, é um momento difícil, é algo que realmente nós estamos aqui, né, enquanto igreja, de forma bem geral, e principalmente vocês, enquanto missões, porque missão é relacionamento. Missão é chegar junto, é estar junto. E, de repente, a questão hoje é o seguinte, é distanciamento, é isolamento social. Então, me parece que esse realmente é andar na contramão, né? E eu falava um pouquinho antes aqui de vocês entrarem, justamente que nós temos essa convicção que o Deus da obra, o Deus das missões, eu que nem eu digo, né, nenhum virinhos é páreo para o nosso Deus, nada pode anular a obra de Deus. Até acho que foi o irmão Moisés ali, né, pelo que eu vi que fez uma menção agora há pouco, que vocês foram, como nós falamos a nossa linguagem, bem gaudéria, né, que vocês foram um baita corajoso nesse tempo, né, de encarar esse desafio, sair de uma igreja já consolidada, que é a igreja de Cachoeirinha, uma igreja irmã nossa aqui, né, uma igreja já consolidada no estado, enfim, fiel à denominação, e aceitar esse desafio enorme, né, de começar uma obra missionária aí, numa boa cidade, sem dúvida nenhuma, né, mas pelo menos foi assim que eu fui captando aqui, né, porque ficou um pouquinho travado aqui, mas agora acho que, agora vamos em frente aqui, espero que dê tudo certo aqui, né. E tem um detalhe importante, né, pastor Luciano e irmã Janaína, de repente se a irmã Janaína quiser até falar um pouquinho sobre isso, né, porque olha que interessante, eu estava dando uma lida aqui, né, e eu falei já para os irmãos que estão conosco nessa live. A Júlia tem 22 anos, ela está estudando nutrição, mas também ela está no Ministério de Louvor, né? O Lucas tem 20 anos, né? Também está estudando engenharia mecânica e também está aí, né, cooperando no Ministério de Louvor. E o Gabriel tem 14, adolescente, né? Estudante, sem dúvida, né? E está aí cooperando com o Ministério das Mídias. E a nossa irmã, Janaína, aí, né? A tua esposa, né, Luciano? Está aí, professora. E às vezes é um desafio porque, vamos lá fazer a obra de Deus. E tem toda a família envolvida nisso, né? Tem todos, né, aqueles que estão aí conosco. Então, realmente, em tempos assim complexos, difíceis, mas a obra em si já é desafiadora. A obra missionária, ela é um desafio, né? E também nós temos mais esse desafio porque é o seguinte, né? Olha, o missionário, o pastor Luciano. Não é assim. Não é assim que funciona, não. Realmente é nós e nós. Quando a gente começa um trabalho assim, praticamente do nada, mas certamente a gente tinha a certeza no nosso coração que Deus estava conosco. Então, não foi tão simples assim, mas a gente realmente está vendo a mão de Deus sobre nós, né? Apesar desse período que todos nós estamos vivendo, a questão a gente está vivendo, na verdade, uma restrição, né? Referente às pessoas, referente a como se comportar no culto, na igreja, quando os irmãos estão entrando, quando as pessoas estão entrando dentro da igreja, cumprimentar ou não, é bem complicado. Mas a gente está vendo a mão de Deus em tudo isso. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Se o Senhor nos trouxe para cá, Ele tem um propósito e está nos ensinando através desse tempo que estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo como igreja, como pessoas, né? Todo o mundo está vivendo isso. Então, mas tem sido assim muito bom, porque a gente também enxerga que as pessoas estão mais sedentas, estão buscando mais a presença de Deus, estão mais sensíveis, com o coração mais aberto para receber a palavra. E isso é muito bom mesmo. Que bênção, que bênção. É verdade, irmã Janaína, realmente é tempo desafiador. A gente não sabe bem exatamente, né? Como é que faz agora, de que jeito faz, nós não sabemos, na verdade, né? Aqui não é momento agora, eu não vou atender ligação, né? Tá tocando meu telefone aqui, veja bem, né? Ô, Jesus. Uhum.
E o pior de tudo é que eu até conheço o número. É da telefônica lá, da telefonia lá querendo falar comigo. Não vou atrapalhar a live por conta disso. Pastor Luciano, está me ouvindo bem? Porque para mim aqui a tua imagem ela está bem distorcida e de vez em quando a conexão está caindo. Tu me ouves bem? Fala que ele tá entrando no 3G. Eu estou entrando pelo 3G, pastor, para ver se melhora. Ah, perfeito, perfeito. A tua imagem, a imagem de vocês aqui para nós, aqui ela não aparece direitinho. Ela está bem distorcida, pelo menos para mim aqui. Agora. Só um minutinho. Ok, sem problema. Vamos lá. É a bênção da tecnologia, né? É isso aí, ó, o telefone toca aqui, a internet dá problema, eu tenho que desligar o telefone que fica tocando. É uma bênção demais essas coisas aqui. Né? Essa bênção da tecnologia. Já estamos voltando. Um minutinho só. Perfeito, vamos lá, sem problema. É isso aí, irmãos. Vamos dar um tempinho aqui que o pastor já volta novamente aqui com a gente. Perfeito. Né? E eu não vou atender ligação agora, né? E não é irmãos da igreja, né? Porque sabe que nesse momento nós estamos na live aqui. Não tem jeito. Né? Vamos esperar então que o Luciano possa retornar. E enquanto isso, irmãos, enquanto ele está voltando, eu acredito que fizemos menção, só para retornar aqui um pouquinho, né? Uma questão bem interessante. Às vezes, né? Parece sim aos nossos olhos, na verdade, né? Bastante fácil. Vamos começar uma obra missionária, né? Assim, talvez quem não tenha aquela experiência do campo, na verdade. E de fato, irmãos, tivemos uma experiência própria aqui, né? Sobre começar uma obra de missões. E realmente é algo desafiador, enorme. Pastor Luciano e Janaína, vocês estão lindos. Agora eu vi. Até então não tinha visto. Melhorou. Barbaridade. Agora ficou bom demais agora. Que bom. Tá certo, mas na tua saída e no teu retorno, eu estava falando justamente do desafio que é abrir um campo, um trabalho de missões. E eu queria, pastor Luciano, que tu pudesse comentar conosco aqui, né? Porque, que nem eu falei já, a minha experiência não vale que já passou, né, irmãos? Foi lá em 2006, já está muito antigo. Mas a experiência em 2020, agora, de abrir, né, um campo de missões. Por favor, comenta aí com a gente aí. Então, como a gente estava falando, né, os desafios eles são de várias naturezas, né? Nós temos o próprio desafio que é espiritual, né, pastor Gerson, que a gente sabe que quando a Igreja do Senhor, através de membros do corpo de Cristo, no caso os missionários, se mobiliza para iniciar uma frente de proclamação do Evangelho, nós temos, né, os desafios espirituais. Podemos também pensar nos desafios emocionais. A gente falava de família, né? Embora esse desafio, esse projeto, nós oramos como família para aceitá-lo também, né? Porque temos filhos praticamente adultos já, com uma vida que eles estavam andando com a sua vida lá na região metropolitana, então tiveram que fazer toda uma readequação para vir para cá. Isso também representou para nós um desafio, ao mesmo tempo que percebemos em todo um momento a mão do Senhor, né, nos possibilitando, nos abrindo portas, fazendo com que as coisas acontecessem, né? Então são desafios que, debaixo da graça do Senhor, nós fomos vencendo. E esses desafios mais pontuais agora, como falávamos, né, desse tempo atual que nós estamos vivendo, que é um tempo novo para todos nós, essa readequação para fazer o evangelismo, a evangelização, para se aproximar das pessoas agora 90% de maneira virtual, né? E as próprias barreiras, às vezes, do próprio contexto da cidade. A gente está chegando, precisamos conhecer pessoas, precisamos nos relacionar. Então, existem essas barreiras de quem está chegando, né? Mas em tudo, pastor Gerson, com toda a certeza do nosso coração, a gente percebe a graça do Senhor, percebemos o Senhor nos
também trabalhando conosco, nos chamando a buscá-lo de uma maneira mais intensa e também entender que ele está no controle de todas as coisas. Então, até para compartilhar contigo e com os irmãos, com a igreja, nós, embora esse tempo, que é um tempo curto que estamos aqui, de fevereiro para cá, em torno aí de 4 a 5 meses, né? Nós já temos um grupo que tem vindo, participado dos cultos, quando pode haver culto, né? Quando pode haver culto, né? Presencial, mas nós temos um grupo que já está compromissado com o trabalho de 20 pessoas. Então, a gente vê isso, a mão do Senhor, milagre do Senhor. São irmãos que já formam assim um grupo base para o trabalho, para a plantação da igreja. Nós tivemos a alegria, assim, um presente de Deus, de receber um casal de irmãos que veio da nossa igreja de Erechim, né? O irmão Jader e a irmã Marcinha, que já eram nossos lá em Erechim, né? E ele, por questões profissionais, veio morar em Caxias e chegou em fevereiro também. Então, a gente tem trabalhado junto, tem sido bênção do Senhor, e outros irmãos que estão chegando também, e pessoas que estão conhecendo o Evangelho. Então, apesar de tudo, né, e dessas barreiras e desses desafios, o Senhor tem permanecido fiel, e isso só alegra o nosso coração, nos motiva, sabendo que o maior interessado, né, nesse projeto é o Senhor. Né? É Deus que quer salvar pessoas aqui em Caxias do Sul, na região, é Ele que está em missão. Nós somos apenas vasos, instrumentos, e precisamos ter muita sensibilidade para não atrapalhar a Deus, né? Para estar harmonizado com Ele. Né? É verdade, verdade. Puxa vida, mas, pastor Luciano, que alegria saber que vocês já estão reunindo 20 pessoas, né? Apesar do desafio, claro, às vezes a porta se abre, às vezes se fecha, mas eu falo em termos de unidade, de corpo mesmo, né? Igreja, né? Igreja. 20 pessoas, mas querido, que bênção de Deus. Puxa, me deu até uma inveja santa agora aqui. Eu passei um ano inteiro em Bento, ganhamos 6 pessoas e no segundo ano todo mundo se foi embora. Tive que começar tudo do zero de novo. Esse Jesus amado. O desafio. Não é fácil. Que bênção, amado. Que bênção. Olha, fico muito feliz aí, muito feliz mesmo. Que notícia maravilhosa. Acredito que, né, os irmãos já estão dando aqui amém, glória a Deus aqui, né? Que bênção. Olha, que bênção de Deus mesmo. Claro, eu não posso perder a oportunidade, não estava no nosso script aqui, né? Mas sabe como é que é ao vivo? Está escrito aqui no meu celular, está escrito assim, ao vivo. Então, ao vivo é ao vivo, não vai ter jeito, né? Não tem jeito. Eu tenho que aproveitar aqui a oportunidade, porque eu falei inicialmente, para quem chegou depois da apresentação, que o pastor Luciano também, ele é atualmente o secretário de missões da CIBERGS. E nós sabemos que, eu estou olhando aqui os irmãos que estão chegando, os que estão acenando, e boa parte deles aqui é batista independente, e, né, talvez quase na totalidade aqui são na nossa denominação aqui também do Estado, né? Sim. Eu vi que o Bertio já está conosco aqui também, né? Que também é nosso, é batista independente, não está no Estado, né? Mas está aqui com a gente, né? Eu queria, pastor Luciano, se for possível, né? Se for possível, até que tu pudesse trazer um panorama da obra missionária no nosso Estado do Rio Grande do Sul. Pode ser em poucas palavras, e aquilo que eu sei que também está florescendo, tem sido bênção nesses últimos tempos, que a gente acompanha aqui no WhatsApp, né? Trabalho de Cruz Alta, enfim, outros campos de missões. Por favor, pastor, se for possível, tu trazer para nós aí uma pincelada geral aí, né? Certo. Então, nós, como CIBERGS e Secretaria de Missões, nós temos trabalhado em 2 frentes, né? A principal é a plantação de novas igrejas. Então, estamos com esse projeto mais recente, que é o projeto de Caxias, e também com um outro aspecto, uma outra frente, que é a revitalização de igrejas. Né? Então, nós estamos hoje com uma parceria com a igreja de Cruz Alta, né, apoiando essa igreja como denominação, como CIBERGS, como convenção, para que ela consiga, né, vencer um momento que é difícil, um momento que a igreja tem enfrentado lá em questão de crescimento, de consolidação do trabalho. Então, a CIBERGS também está trabalhando
apoiando nossas igrejas na revitalização. Mas novos projetos, e vale lembrar que nós encerramos no sentido de emancipação de uma igreja há muito pouco tempo, que foi o projeto de São Leopoldo, né? O pastor Igor, irmã Bruna, que foi assim um projeto lindo, maravilhoso. A gente teve a oportunidade de como CBRs, participar, ajudar na formatação. Então, ali em São Leopoldo, passados 5 anos, a igreja já está consolidada, crescendo, é autossuficiente, tanto na questão financeira quanto na questão eclesial, uma igreja que está avançando, né? E agora, após a plantação de Caxias, né, nós estamos já nos organizando e crendo que o Senhor Deus vai estar nos abençoando como denominação para começar o projeto de Bagé, que é o projeto que está aí em laboratório, né? Então, é um desafio para nós, enquanto convenção aqui no Rio Grande do Sul, a região da Campanha, né? Sabemos que o nosso estado do Rio Grande do Sul é um dos estados menos evangelizados do Brasil, né? Nós temos cidades no Rio Grande do Sul com 5% de cristãos evangélicos. Nós temos cidades em que existem pouquíssimas igrejas evangélicas, né? Então, é um estado desafiador. E a região da Campanha, em especial, hoje ela também apresenta, assim, um grande desafio missionário regional. Então, nosso próximo projeto vai ser Bagé. Nosso presidente, pastor Oséias, esteve há poucos dias lá em Bagé. Já temos um grupo de irmãos lá, um grupo base que está se reunindo, né, que vai ser assim esse grupo que vai dar o suporte para o início da igreja. Então, eu louvo ao Senhor, pastor Gerson, porque sabemos que o tempo é extremamente difícil, em todos os aspectos. A questão financeira que atingiu o país inteiro, o mundo inteiro, e por que não? A igreja também ela vai repercutir isso. Mas, apesar disso, nós estamos entendendo que Deus não parou. Tá? Deus não parou. E enquanto nós estivermos sensíveis ao seu direcionar, nós também não vamos parar. Então, mesmo diante da crise, nós estamos nos projetando, plantamos o trabalho de Caxias e agora o próximo passo, ainda em 2020, vai ser Bagé, né? Região da Campanha. Eu louvo a Deus pelas nossas igrejas, pastor, no estado do Rio Grande do Sul, as igrejas sempre parceiras, somando esforços, né, diante desse tempo que nós estamos vivendo. E não só a questão financeira que é importante, mas principalmente a questão da intercessão, da oração. A gente recebe ligação dos irmãos. Ainda essa semana recebi uma cartinha virtual, né, de um adolescente, de um aluno de escola bíblica, de uma igreja, né, que escreve. Então, a gente é uma família, né, a família Batista Independente, e enquanto estivermos, né, debaixo dessa unidade, com certeza grandes coisas o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo. Amém. Amém, amém. Pastor Luciano, eu fiz questão, não estava na nossa programação falar um pouquinho da Secretaria de Missões, mas nós somos homens de Deus, nós estamos aqui pregando o Evangelho, e eu tinha quase convicção de que tu ia falar justamente esta palavra no final que tu falou aí, e glória a Deus, né, porque nós não combinamos. E deixa eu só retomar isso que tu falaste há pouco aqui, pastor. Irmãos, para vocês que estão aqui com a gente, que estão conectados conosco aqui, né, eu sei que o tempo é complexo, o momento é difícil, nós estamos enfrentando algo nunca visto antes da forma que nós estamos vivendo, mas o pastor Luciano acabou de mencionar aqui quem é o dono da obra. Irmãos, se nós fôssemos para o lado racional, né, pastor Luciano e irmã Janaína, para o lado racional, não tem lógica nós começarmos a pensar em novos projetos, a pensar as questões assim, olha, vamos abrir um campo de missões, porque tem um lado abençoado, espiritual tremendo, e não é romântico isso, irmão. Não é, isso é real, é verdadeiro, existe finanças envolvidas, existe uma família. Olha só, o pastor Luciano está lá em Caxias com seus 3 filhos adultos que estão com eles lá,
com o irmão, com a irmã Janaína, com o pastor Luciano. Mas, amados irmãos, nós ouvimos aqui ao vivo e vai ficar gravado depois, né? Lá no YouTube, para quem quiser voltar. Queridos irmãos, o nosso Deus, ele é o dono da obra, ele tem todo o poder. A igreja não parou. A porta do templo até que é verdade, ela fechou, não é verdade, não tem. Mas a igreja está em pleno, está de vento, né, em popa, está avançando. Nós estamos aqui ouvindo o secretário de missões falar agora, que também é missionário, e nós vamos abrir em nome de Jesus esse trabalho em Bagé, ainda no meio da pandemia. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias sejam dadas ao Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Bênção de Deus, bênção de Deus. Mas, por favor, irmã Janaína, por favor, eu já te cutuquei um pouquinho aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais também, querida, por favor. Aquilo que, talvez um testemunho que tu queira dar desse momento, até mesmo de vocês estarem aí envolvidos, porque a igreja, o templo, a igreja não, desculpa. Errei, não é não. O templo está fechado, a igreja está abertíssima e funcionando, graças a Deus por isso, né? Irmã Janaína, se tu puder contar para nós, sei lá, uma experiência, um testemunho que tu queira dar desse momento, pode ser algo pessoal, pode ser algo da própria igreja aí em Caxias do Sul, pode ser uma questão familiar que vocês estão aí, para alegrar aqui o nosso coração. Nós não vamos falar de pandemia, de Covid, irmãos, deixa que o jornal faz isso. Nós vamos falar de bênção de Deus aqui. Aleluia. A questão é assim, pastor Gerson, eu sempre gostei de discipular pessoas. As igrejas que nós pastoreamos, eu sempre me coloquei à disposição de discipular pessoas. E quando a gente chegou aqui, em fevereiro, a gente teve esse casal que está nos ajudando, né, que é a Márcia e o Jader, e eu olhava assim e não via ninguém para discipular. E eu comecei a me preocupar. Eu, Senhor, manda pessoas para nós. Pessoas que não te conhecem, ou pessoas que estão engatinhando, na verdade, na fé. E a gente fica com essa sede no coração da gente para discipular, para falar do evangelho a outra pessoa. E eu sempre gostei muito disso, porque a gente aprende quando a gente fala do Senhor Jesus para outra pessoa, a gente está aprendendo. E a gente está tendo agora a oportunidade, com mais calma, de chegar até essas 20 pessoas. Isso é um tesouro para nós, essas 20 pessoas. E nós, por último, agora estávamos em Cachoeirinha, onde tinham mais de 200 membros. E a gente olhava assim e estava todo mundo bem, estava todo mundo sendo acompanhado, porque tinha outros líderes, né? Tinha obreiros, tinha pessoas que nos ajudavam bastante. E aqui a gente estava praticamente sozinho. Então, essas 20 pessoas que estão chegando ali, né, na nossa igreja agora, são pessoas preciosas que a gente tem aquela sede, aquela vontade de falar de Jesus, assim. Até para os que já conhecem, os que já ouviram, a gente continua, né, proclamando esse evangelho. Que a gente tem essa sede, né, de compartilhar, né, o pouco que nós sabemos, né, porque a gente nunca vai saber tudo. Mas o pouco que nós sabemos da palavra do Senhor, a gente tem essa sede de compartilhar. E isso Deus tem falado comigo, né? Parece que a gente eu tô começando tudo de novo, né? Lá do início, quando eu comecei a estudar a palavra, quando eu comecei a dar, né, o discipulado para outros. Então Deus está me trazendo lá no início, né? Começa de novo, começa tudo de novo agora. E tem sido muito bom mesmo, né? Isso está edificando a nós, edificando a nossa casa, a nossa família também, os filhos que estão vendo isso. Então tem sido, assim, maravilhoso essa experiência de voltar lá no começo, né? Começar tudo de novo, né? Lá do início. Que bênção, glória a Deus, e é isso mesmo. E esse evangelho, por mais, sei lá, 10, 20, 30, 50 anos de crente, quando a gente se depara, é algo novo, há uma palavra nova, a gente fica lá dizendo, como é que eu não tinha visto isso antes? Esse é o evangelho, que é uma palavra nova, uma palavra viva, que nos anima, que nos dá esperança, que renova a nossa força, que enche a nossa alma, e apesar de nós sermos, talvez a gente poderia dizer, né, olha,
nós somos pastores, olha só, pastor Luciano aqui, irmãos, para quem não sabe, pastor Luciano aqui dá aula no seminário desde 2011, está aqui até as matérias que ele dá, ó. Antigo Testamento, Eclesiologia e Evangelismo. Eu tenho aqui na minha colinha aqui que eu tô lendo agora. Bacharel em Teologia, pós em Docência do Ensino Superior e Teologia do Antigo Testamento. E a gente poderia chegar e dizer o seguinte, olha, nós já temos uma formação acadêmica em palavra, em Bíblia, né? Não, é diferente. E a irmã Janaína acabou de dizer tudo aqui para nós. Quando a gente se depara, irmãos, com a palavra de Deus, com o bem precioso na qual o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, a gente se enche, eu digo, Senhor, que coisa boa, que coisa nova, que coisa maravilhosa. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus, querido. Eu costumo dizer, pastor Luciano, pode falar. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele sempre se renova em nós. Tá? O Evangelho é sempre uma novidade. O Evangelho tem um poder infinito, né? Ele é realmente a boa notícia. E se há um tempo em que nós, igreja, precisamos proclamar, né? Seja por palavras, seja por ações, né? É esse tempo. Porque as pessoas, a gente percebe, né? A gente conversa com pessoas quando podemos na rua, no mercado, conversa com alguém. A gente mora aqui num condomínio que tem muitas famílias, então aquela passada de corredor, de elevador, a gente sempre dá uma puxada assim. Então as pessoas estão fazendo perguntas, elas estão questionando, né? O mundo inteiro está questionando o que é isso que a gente está vivendo, né? E nós temos a resposta, e a resposta é o Evangelho de Cristo, é a boa nova da salvação, né? Esse Evangelho ele precisa nos impactar todos os dias, né? Nos tocar todos os dias, né? Saber que não éramos merecedores nem dignos, mas o Senhor, por obra da sua graça, da sua misericórdia, né? Nos resgatou, nos tirou, né? Da perdição eterna, nos trouxe, né? Para o reino do Filho do seu amor. Então, nós temos, nesse tempo tão difícil, tão complexo, nós, Igreja do Senhor, por obra da graça, não éramos merecedores, nós temos a resposta. Então, eu sempre digo, pastor Gerson e irmãos, quando a gente fala de missões, eu sempre penso o seguinte, a gente só tem uma vida e nós não podemos desperdiçá-la aqui, né? Uma vida aqui, nesse mundo, nessa terra. Só temos essa. Não podemos desperdiçá-la. Temos que usá-la para a glória de Deus, né? Sendo apoiadores, sendo pessoas que somam na nossa igreja local, no evangelismo local, no apacentar, né? Que a gente sabe que o pastor é aquele que apacenta, mas nós temos que cuidar uns dos outros, né? Então, que nós possamos aproveitar essa vida de uma maneira muito intensa, porque o evangelho é intenso, né? E aleluia, glória a Deus. No mundo fazendo missões e a gente quer estar junto com ele. Amém por isso, amém por isso. Que bênção. Pastor Luciano, irmã Janaína, bênção de Deus. E claro, eu não posso deixar de nós já, né, nosso horário aqui, como corre, né? Já estamos indo, já nos encaminhando ao final aqui, nosso momento. Mas o pastor Luciano, eu falei, vou repetir mais uma vez, é o nosso atual secretário de missões da CIBERGS, está hoje, né, também na obra de missões, é um missionário da CIBERGS na cidade de Caxias do Sul, juntamente com toda a sua família. E basicamente os nossos irmãos que estão ao vivo conosco aqui, pastor, são membros da igreja, né, quase na totalidade deles aqui da nossa igreja Betel, aqui em Porto Alegre, outros, né, de outras igrejas, mas temos aqui praticamente na totalidade irmãos em Cristo que estão aqui nos assistindo e participando conosco. E eu quero, assim, que de repente em poucas palavras, né, mas sinta-se à vontade, poucas palavras não é culpa minha, é por causa da live mesmo, tem tempo, né? Ela é literalmente aquele que puxa o palitozinho e está acabando, né? E ela faz isso com a gente, né? Mas eu gostaria, pastor Luciano, que você pudesse trazer para nós aqui uma palavra que encorajasse-nos, como igreja, como membros, como irmãos que somos, a amar missões, a continuar abrindo a igreja
o templo, como eu falei, né, está com as portas fechadas novamente, mas a igreja viva, a igreja aberta, porque é um tempo de desesperança, é um tempo de desânimo. E olha, nós falamos muitas vezes de uma desesperança das pessoas lá fora, mas inclusive há pessoas até no meio cristão que já estão também desanimando, estão cansando. Nós temos visto eu tenho, pelo menos pego alguns dados estatísticos de irmãos que estavam conectados em lives e culto online, daqui a pouco já não estão tão assim. Mas eu gostaria, pastor, que nessa última participação, na sua última palavra aqui agora, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra que encoraje aqui o povo de Deus a continuar. Por favor, tenha bondade, ou o pastor, depois a irmã Janaína, ou vice-versa, ou um de vocês, os dois, mas vocês têm a liberdade de trazer essa última direção para nós aqui, por favor. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo realmente um tempo que é complexo, um tempo que é novo, né? Tudo isso que tem acontecido. Estamos em meio assim, a tantas notícias que nos impactam de alguma maneira, mas nós não podemos jamais perder essa convicção do nosso coração de que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está desenvolvendo o seu projeto histórico no mundo, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu, e uma das promessas que mais nos dá esperança é a promessa da sua presença. Ele está conosco, por meio do seu Espírito Santo. E esta presença é aquilo que nos sustenta em tempos difíceis como este que estamos vivendo. Então nós não podemos jamais nos esquecer de que, apesar dos ventos contrários, apesar das tempestades, o Senhor está conosco. E Ele está para nos fortalecer. Ele está para nos restaurar quando precisamos de restauração. E Ele está para nos usar nesse tempo. Apesar de tudo que pode estar acontecendo, nós estamos vivos, nosso coração está batendo. O Senhor tem nos preservado, tem nos sustentado. Então, que Ele possa continuar e que nós possamos perceber este cuidado de Deus e deixar o Senhor nos fortalecer para que possamos olhar ao lado e reconhecer tantas pessoas que precisam ouvir falar do amor de Deus, da boa nova do Evangelho. E cada um de nós é um instrumento precioso. Cada um de nós tem um papel singular neste plano maravilhoso de Deus, que é a obra da salvação, é a redenção em Cristo Jesus. Amém. Aleluia, que bênção. Pode falar, minha irmã, por favor. Reconhecer a mão de Deus sobre nós, né? E também lembrar, Ele está conosco sempre. Apesar de toda a circunstância dizer ao contrário, muitas vezes, colocar medo no nosso coração, receio, ansiedade, mas o Senhor está conosco e Deus está em missão, sempre está em missão. Isso jamais a gente pode esquecer. Ele está trabalhando por nós, Ele continua trabalhando por nós e continua trabalhando através de nós, sempre. Amém? Amém. Amém, aleluia. Que coisa boa. Bênção de Deus, eu quero dizer aqui, né, neste momento que está ao vivo, vai ficar gravado, que é uma alegria muito grande. Essas terças-feiras, para mim, elas são terças que me edificam, porque primeiro me identifico muito com a obra missionária, amo demais a obra missionária, e eu hoje tive essa alegria muito grande de ter aqui este casal que são meus amigos já de longa data, e é bênção do Senhor, eu me alegro muito. Quero, em nome da Igreja Betel aqui de Porto Alegre, agradecer a disponibilidade de vocês, de falarem conosco esses minutos aqui, uma alegria muito grande mesmo. É um DNA também da nossa igreja, né? Vocês sabem disso, né? E os irmãos que estão aqui também sabem, que nós amamos a obra missionária, somos uma igreja que amamos missões, gostamos de fazer também as nossas viagens missionárias, que é algo que acontecia bastante antes da pandemia,
E eu até estava aqui pensando agora, né? Puxa, Caxias do Sul, eu já não vejo a hora que passe essa pandemia para me comer um radite aí com uma fortaia e uma polenta e um galeto assado. Estou esperando, hein? Estou esperando. Só passar o isolamento, hein? Vamos passar o isolamento e nós vamos tomar suco de uva, antes que alguém pense outra coisa aí, né? Vamos tomar suco de uva. Porque vinho é Bento Gonçalves, quem está aqui ouvindo a live, é Bento Gonçalves vinho. A Caxias do Sul é terra da uva, é festa da uva e nós vamos tomar suco de uva lá. Pronto. Uma alegria muito grande, muito grande poder tê-los aqui com a gente. Uma palavra final de vocês para se despedir dos nossos irmãos, por favor. Pastor Luciano, depois a irmã Janaína. Minha gratidão por esse momento tão especial, tão rico, né, de poder rever o meu amigo, meu colega, pastor Gerson, e também estar com todos os irmãos. O meu abraço fraterno a essa igreja querida, essa igreja missionária. Nossa gratidão a vocês por todo o apoio que vocês têm nos dado. E quero aproveitar, pastor Gerson, e dizer que eu espero a igreja também aqui, o coral, essa turma que gosta, eu sei que gosta de botar o pé na estrada. Vão ser muito bem-vindos aqui para a gente adorar o Senhor juntos. Amém. Os nossos agradecimentos, né, a todos os irmãos, né, que a gente sabe, tem certeza no nosso coração que estão orando por nós. A Betel de Porto Alegre, tão querida, né? Tão prestativa, as irmãs. E só temos a agradecer a Deus, né? Porque tem nos sustentado até aqui, tem estado conosco até aqui. Um grande abraço a todos. Amém. Amém. Muito obrigado. Olha, me comprometo ao vivo, e vai ficar gravado. A hora que passar essa pandemia vai ser o primeiro campo que a Igreja Betel de Porto Alegre vai visitar. Fica aqui já o desafio para os nossos irmãos que estão ao vivo aqui nos ouvindo agora. Pronto. Aleluia. Amém. Tá decidido. Abração para vocês, queridos. Aleluia. Polenta, fortá e suco de uva. Vamos tomar bastante. Deus abençoe vocês ricamente. Um abraço à Igreja de Caxias e todos os filhos aí também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço.